Uma família, uma fazenda e um segredo que a justiça norueguesa levou décadas para tentar entender, mas que até hoje deixa perguntas sem resposta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, já me dá aquele apoio, deixe seu like e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o contraste entre a tranquilidade da zona rural da Noruega e a brutalidade de um crime que chocou o país inteiro. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de uma investigação muito complexa, um caso onde 4 pessoas foram condenadas, mas a polícia nunca conseguiu provar quem realmente puxou o gatilho. Bom, e para entender esse caso, a gente precisa voltar um pouco na história e entender bem quem fazia parte dessa família. A família Orderud era o retrato da tradição na Noruega. O patriarca era Christian Magnus Orderud, um senhor que tinha 81 anos quando o crime aconteceu. A esposa dele era Mary Orderud, que tinha 84 anos. Eles viviam na cidade de Sorun, um lugar muito calmo, cercado por florestas e muita natureza. E o casal tinha 2 filhos, Anne Orderud Paust, que era a filha mais velha, e Per Christian Orderud, que era o filho mais novo. A fazenda era enorme e tinha várias pequenas casas e celeiros. Além dessas construções na fazenda, ela também tinha uma casa secundária, que é como se fosse uma casa de hóspedes que ficava um pouco mais distante das construções principais. E é aqui onde o crime vai acontecer. Bom, o Christian e a Marie, então, que eram os pais ali, eles eram os donos da fazenda. O Gunesh chegando aqui. E chega um certo ponto ali que eles querem se aposentar, né? Então, eles, ali a fazenda seriam, os herdeiros seriam os filhos, é claro. A Anne, que era a filha mais velha, teoricamente, ela seria a primeira herdeira da fazenda, segundo as leis lá da Noruega. E a Anne, ela nunca foi muito da fazenda, assim, sabe? Ela não gostava muito. Já o Per era o contrário. O Per, ele fez, realmente, ele estudou, né? Seus estudos eram todos baseados em agricultura ali. E em 1984, o Per, então, termina ali, né, os seus estudos, conclui, e nesse ponto ele fez um acordo com o pai dele. Esse acordo foi verbal, e nesse acordo ele assumiria, então, todo o trabalho pesado e a administração da fazenda. E em troca, o Christian prometeu que no futuro o filho também herdaria a propriedade junto com a irmã mais velha. E durante muitos anos, essa dinâmica ali entre eles continuou e funcionava muito bem. E como o casal estava se aposentando, eles decidiram, então, trocar a residência. O Per, o filho mais novo, ficou morando na casa principal da fazenda, que ficava ali perto do celeiro e das outras casas secundárias que tinha. E o casal, né, que já estava idoso, eles foram morar, então, naquela casa de hóspedes que ficava bem mais afastada. Lá eles tinham uma visão da fazenda, né, de longe, mas eles se afastaram nesse ponto aqui de todas as atividades que exigia ali dentro da fazenda. E em 1993, a história começou a mudar, porque nessa época, uma jovem chamada Veronica Kirkemo chegou na propriedade. Ela tinha 21 anos, estudava medicina veterinária e precisava de um lugar para fazer estágio. Ela conseguiu a vaga na fazenda Orderud e logo de cara surgiu um romance entre a Verônica e o Per. O relacionamento avançou muito rápido e no ano seguinte, em 1994, os dois se casaram. E parece que esse casamento aí dos dois não teve aprovação dos pais do Per, tá? Porque eles fizeram o casamento no outro cartório ali e nem avisaram os pais que eles tinham se casado, mas depois eles acabaram descobrindo, é claro. Bom, então a Verônica, nesse ponto, estava morando também dentro da fazenda e ali estava a par, né, de todos os trâmites ali da fazenda também. E aqui entra uma parte mais complicada ainda na história, porque um tempo depois do filho se casar, então, com a Verônica, o Christian descobriu na declaração de imposto que ele não era mais o dono da fazenda. O filho dele tinha apresentado um contrato de compra e venda com a assinatura do pai. E o pai falou, não, peraí, eu só dei a gerência da fazenda para você, né? Eu não estou te dando já essa propriedade. Se você quiser a propriedade, você tem que comprar de mim, de verdade.
E então o pai decidiu entrar na justiça contra o filho. Isso foi uma batalha judicial ali entre os dois e no final das contas o pai conseguiu ganhar a batalha porque foi provado que o filho tinha realmente falsificado a assinatura do pai nesse contrato aí, suposto, né, contrato de compra e venda. E por esse motivo, eles continuaram morando ali, né, separados. Os pais moravam na casa de hóspedes e o filho morava na central da fazenda, mas eles ficaram sem se falar por aproximadamente 1 ano. E é aqui que entra uma figura central nessa história, que é a filha do casal, a Anne. Ela, ao contrário do irmão, decidiu não seguir a vida de fazendeira e se formou em algo completamente diferente. Depois de formada, ela construiu uma carreira brilhante e trabalhava para o governo norueguês. A Anne trabalhava como secretária pessoal do ministro da Defesa da Noruega e ela era casada com um homem que se chama Per Olav Faust. Coincidentemente, esse homem tem o mesmo primeiro nome do irmão dela. O marido da Anne também trabalhava para o governo e ele ocupava um cargo sênior no Ministério das Relações Exteriores da Noruega, atuando especificamente como líder de projetos no Departamento de Política de Segurança. E a Anne e o marido não morava mais na fazenda, né, mas visitava a família de vez em quando, aí descobriu de todo esse rolo aí que o irmão dela tinha feito, não sei o quê. E aqui, então, a Anne também começou a brigar por o que era dela de direito também. Ela descobriu que, além daquele contrato falso ali que o irmão dela fez, o irmão também estava ali administrando muito mal a fazenda, e a fazenda, na verdade, ela estava quase quebrada. Então, ela também começou a conversar com os pais e falou, olha, então, já que está tudo quebrado aí, vamos fazer o seguinte, vamos começar a lotear o terreno, né? E começar a vender aqui em partes para conseguir salvar aí, e vocês não vão ter muitas dívidas. E isso irritou o irmão, é claro, que ele sempre quis a fazenda para ele, né? Aquilo ali era o ganha-pão dele, que na verdade pertencia ao pai. Olha que rolo, né, gente? Esse caso aqui é muito complicado, tô tentando contar da maneira mais fácil possível para vocês. Bom, mas fato é que nesse ponto aqui, a família inteira começou a brigar. E aqui nós chegamos no ano de 1998, que foi 1 ano antes do crime acontecer. A Anne e o marido dela começaram a virar alvos. No início de 1998, a Anne e o marido estavam lá, não estavam na fazenda, né? Vamos lembrar que eles moravam em outra cidade, moravam longe de lá. E eles estavam um dia na rua e, de repente, do nada, um homem começa a atacar eles por motivo nenhum. Aquilo foi muito estranho, né? Esse homem nunca foi capturado, nunca foi identificado por ninguém. Ele só chegou, começou a dar porrada ali, principalmente no marido da Anne e tal. Mas tinham testemunhas, outras pessoas passando e conseguiram ali conter esse homem. Esse homem foi embora, não foi, né, depois identificado pela polícia. E esse ataque foi muito estranho, porque o cara só deu porrada e não roubou nada deles, nada parecido, não era um assalto. Só que naquela época ninguém desconfiou de nada, porque todo mundo achava que esse ataque tinha sido algo a ver com o cargo da Anne e do marido dela, porque vamos lembrar que os dois trabalhavam para o governo. Depois de alguns meses, vai acontecer um segundo ataque ao casal. No dia 15 de julho de 1998, a Anne vai até o seu carro e percebe que tinha algo muito esquisito preso na parte de baixo do veículo. Mesmo assim, sem saber do perigo real, ela dirigiu até o seu local de trabalho. E quando ela chegou, ela pediu para alguns colegas darem uma olhada no que era aquilo. Em pouco tempo, o pânico tomou conta. Todos ficaram alarmados e uma equipe especial foi acionada às pressas. Depois do mecanismo ter sido desligado e retirado do automóvel, os especialistas confirmaram um absurdo. Alguém simplesmente colocou meio quilo de dinamite da marca Solex no carro da Anne. Isso seria suficiente para destruir o carro inteiro e matar quem estivesse por perto. Mas graças a Deus, aquele mecanismo não foi acionado. Bom, uma investigação pesada foi aberta, mas eles não conseguiram descobrir quem foi o autor desse atentado. E mais uma vez, a teoria de que o ataque político teria acontecido ao casal ganhou força. Mas o terror não parou por aí. Menos de um mês depois, no dia 12 de agosto de 1998, enquanto a Anne e o marido estavam dormindo dentro do seu apartamento em Oslo, o marido acorda no meio da noite, ele começa a sentir um cheiro estranho na casa, vai passando, né, ali, vai sentindo também vai escutando, na verdade, um barulho assim estranho. Chega na porta e vê que tem um
tanque ali de gasolina na porta. Sim, deixaram aquele galão ali de gasolina com um mecanismo de ignição, um pavio aceso, bem na porta do apartamento deles. O pavio chegou a queimar, mas por um verdadeiro milagre ou por falha de quem montou, o fogo não atingiu o combustível. Essa foi novamente uma tentativa clara de tirar a vida da Anne e do marido dela. E depois desses 2 ataques seguidos, o próprio governo de lá achou também que eles estavam sendo perseguidos por causa da profissão ali que eles exerciam. Então, o governo norueguês acabou escondendo o casal por um tempo em um local lá secreto deles, tipo uma casa, um abrigo, né, de apoio ao governo. E depois de um tempo, então, eles foram transferidos para Nova York, onde eles ficaram morando por algum tempo. Com o passar dos meses, eles se sentiram mais seguros e decidiram voltar para a Noruega. Mas algo muito triste acontece no dia 6 de maio de 1999. O marido da Anne acaba falecendo por conta de um câncer. A Anne ficou abalada depois disso, é claro, e algumas semanas depois do marido dela falecer, a Anne decidiu ficar com sua família na fazenda para passar aquele período de luto ao lado de seus pais. Ela se hospedou na casa de hóspedes, que era a casa onde os pais estavam morando nessa época, e nessa mesma época a polícia recebeu uma ligação anônima avisando que a família seria morta. Essa ligação anônima foi ali, eles acharam que era um trote, tá? Na época, infelizmente, e a polícia também tentou investigar, não conseguiram encontrar da onde que ligaram e tal, né, naquela época, e acabaram deixando por isso. A polícia de lá, infelizmente, não avisou nenhuma das vítimas que existia essa ameaça real. E agora nós chegamos no dia 22 de maio de 1999, que é o dia que tudo vai acontecer. Vamos lembrar novamente, tá? Que aqui, então, o casal de idosos estava morando na casa de hóspedes. A Anne também estava dormindo lá e ela estava dormindo no subsolo da casa, enquanto o casal dormia no segundo andar. Já o Per e a Verônica, né, o filho do casal e a nora, eles dormiam na casa principal, que ficava um pouco afastada ali da casa de hóspedes. Na manhã seguinte, no dia 23 de maio de 1999, o irmão do Christian, né, do patriarca da família, ele vai na fazenda lá para falar com o irmão dele e tal, e já vai direto na casa de hóspedes, né, que sabia que o irmão estava morando lá. Quando chega lá, começa a chamar, mas ninguém atende a porta. Então ele decide dar a volta pela casa e vai ali pelos fundos. Quando ele chega ali, ele fica em choque já, porque ele vê que a porta, né, dos fundos estava arrombada, o vidro estava todo quebrado ali. Ou mesmo assim, ele entra na casa e ali inicia o desespero, né? Porque ele encontrou os 3 sem vida dentro da casa. Tanto o Christian como a Marie, né? O patriarca e a sua esposa estavam sem vida no local. E a Anne, que tinha acabado de chegar ali para passar o luto, também estava sem vida dentro da casa. A polícia começa a investigar o caso e a cena ali era um pesadelo. A Marie, que tinha 84 anos de idade, estava então ali caída na sala, mas analisando todas as evidências, eles perceberam que ela levou o primeiro tiro no quarto, enquanto ela estava ali com o marido dormindo, e ela acaba saindo, né, correndo, andando, tentando fugir, e acaba recebendo mais um tiro na sala, onde ela perde a vida. O marido estava na cama ainda e ele recebeu 2 tiros. Já a Anne, que estava dormindo no subsolo da casa, ela estava caída na cozinha, perto de uma porta que dava ali para os fundos da casa. Então a teoria da polícia é que ela acordou com o barulho dos tiros e acabou correndo, ou para tentar salvar os seus pais, ou para tentar fugir de casa, mas infelizmente ela não conseguiu e recebeu ali mesmo na cozinha 6 tiros. É bom ressaltar que a Anne foi a que recebeu mais tiros de todos eles. Os criminosos entraram então quebrando o vidro da varanda, nada de valor foi roubado da casa, foi uma execução limpa com precisão militar. E é a partir desse cenário macabro que a polícia começou a caçada por respostas. Os investigadores perceberam que eles estavam lidando com um crime muito bem planejado. A primeira grande descoberta da perícia foi sobre o armamento. Os criminosos usaram 2 armas diferentes naquela madrugada. Os testes balísticos confirmaram que os tiros saíram de um revólver calibre 38 e de uma pistola calibre 22. Então, com certeza, tinha mais de um criminoso que cometeu esse crime
crime. Essas duas armas desapareceram completamente. A polícia fez buscas intensas por toda a região, revirou a floresta, mas nunca encontrou as armas do crime. Mas, mesmo com todo esse extremo cuidado, quem cometeu o crime deixou para trás algumas pistas verdadeiramente perturbadoras. Durante as buscas intensas na parte de trás da propriedade, eles encontraram uma meia de tricô que não pertencia a ninguém da casa e que possivelmente foi deixada pelos criminosos. Era somente um pé da meia que foi encontrada na área da floresta, bem próxima da casa, e a polícia acredita que os criminosos usaram essa meia ali em cima dos sapatos para tentar abafar o som, né, quando eles entraram ali na casa, e também para não deixar ali as impressões dos sapatos. Mas apesar disso, ali nos vidros que foram quebrados ali na porta de entrada, a polícia conseguiu encontrar algumas impressões de sapatos. Eles conseguiram descobrir realmente qual que era a marca desses sapatos ali e qual que era o modelo do sapato. Era um sapato feminino que vendia em uma loja da cidade, ali perto da fazenda. Eles foram nessa loja então e pediram, né, o registro da venda ali daqueles sapatos, mas infelizmente eles não conseguiram ir atrás do cartão de crédito porque a pessoa pagou em dinheiro. Então isso aqui foi uma pista perdida. Mesmo eles tendo a impressão do sapato, ninguém sabe da onde que veio, quem comprou e como, né, que esse sapato entra na história. A única pista importante realmente desse caso mesmo era aquela meia. Bom, aqui nesse ponto a polícia precisava de respostas rápidas, porque o país inteiro cobrava uma solução para aquele banho de sangue da fazenda. Vamos lembrar que nós estamos falando de um crime que aconteceu na Noruega, que é um país onde a criminalidade não é alta, né? Então foi algo muito chocante para todos. Bom, agora nessa história toda aqui, vamos lembrar que o filho, né, que agora virou o único herdeiro, virou entre aspas, tá? Porque tudo vai mudar no julgamento. Mas ele virou o único herdeiro, ele estava na fazenda. Ele estava dormindo na casa lá onde ficava, na sede principal da fazenda, um pouco longe dali. Bom, ninguém encontrou a arma, então não se sabe se eles usaram um silenciador e tal para cometer os crimes, mas fato é que eles quebraram ali o vidro, né, da casa. Também podem ter usado travesseiro, algo parecido para abafar o som, né, quando estavam quebrando esse vidro. Mas tem o fato também de que, como as pessoas estavam, né, as pessoas que perderam a vida dentro da casa, do jeito que eles estavam, dava para ver que eles correram. Até a Anne, né, que estava dormindo no subsolo, ela correu para o segundo andar. A Marie, a idosa, ela recebeu o primeiro tiro lá na cama, mas ela correu, né, até a sala. Então, provavelmente as pessoas gritaram, né, teve um barulho muito grande. Apesar de que as duas casas eram bem afastadas, isso era uma área de fazenda, onde não tem outros barulhos que interfiram. Então, o filho deveria ouvir, né, algum barulho ali durante a madrugada. Por isso, ele vai conversar com o casal, com o filho e com a Verônica, né, a nora, então, dos falecidos, e os dois falaram que não, eles não escutaram nada, porque eles estavam, né, dormindo a noite inteira e, infelizmente, não escutaram nenhum barulho. Já os vizinhos da fazenda falaram que acharam muito estranho, porque naquela noite, exatamente, os carros deles não estavam lá e os cachorros deles também foram retirados da fazenda. Porque daí os cachorros começam a latir, né? Aí começam a alarmar também os outros vizinhos, né? Que tinham ali, de que estava um crime acontecendo. Então, isso também levanta uma suspeita, porque tirar os cachorros daqui, né? Para ficar tudo mais silencioso, enfim. Bom, mas eles negaram qualquer envolvimento e não, falaram, a gente dormiu aqui a noite inteira e não escutou nada. Bom, mesmo assim, a polícia tenta ligar, é claro, a Verônica e o Per a esse crime, porque se eles cometeram esse crime, a motivação seria clara, né? Seria o dinheiro, a herança, a fazenda. Então, como a polícia não conseguiu encontrar muitas evidências ali na casa mesmo, para saber quem que fez aquilo, eles começaram a, então, investigar os atentados passados que a própria Anne tinha ali sofrido, lembra? A questão da bomba no carro e a questão da gasolina na casa, no apartamento dela. Investigando novamente essas evidências desses atentados ali, a primeira coisa que eles vão fazer é, claro, olhar aquela bomba e todos os mecanismos ali que foram ligados no carro da Anne. E ali, então, tinha um DNA na fita adesiva que estava nesse mecanismo e conseguiram descobrir de quem era esse DNA. E esse DNA pertencia a uma mulher que se chama
Kristen. Essa mulher era simplesmente a meia-irmã da Verônica. Essa descoberta mudou o rumo de toda a investigação. Os policiais finalmente tinham um fio condutor que ligava os atentados do passado ao massacre na fazenda. Junto com a Kristen, a polícia chegou até o ex-namorado dela. O nome dele era Lars Gronerud. Ele era um homem muito conhecido pelas autoridades. Lars tinha um longo histórico criminal, envolvimento com o tráfico e, o mais importante, ele tinha acesso muito fácil a armas de fogo e explosivos pesados. Em junho de 1999, a polícia então prende a Kristen e o Lars. E aqui, durante o depoimento deles, é que a casa caiu para o Per e para a Verônica. A Kristen confessou aos policiais que comprou as armas a pedido da própria irmã. Só que ela fala que vendeu as armas para eles, mas ela não cometeu o crime e não esteve na fazenda. E a Kristen conta que ela pegou as armas do próprio ex-namorado. A polícia vai novamente para o Per e para a Verônica, né, perguntar para eles, eles negam qualquer envolvimento. E aqui nesse ponto, então, eles conseguem também entrar naquela casa principal onde o Per e a Verônica moravam para investigar a casa, e ali eles encontram uma outra pista. Na mesa de centro da sala tinha ali um buraco de bala. Os peritos analisaram esse dano ali que foi feito no móvel e eles conseguiram confirmar que aquilo ali foi feito por uma bala calibre 22, que é a mesma que foi usada durante o crime. Aqui então eles voltam novamente para Kristen, a meia-irmã da Verônica, que confessa que realmente aquilo ali aconteceu porque no dia que eles foram entregar as armas lá, um pouco antes do crime acontecer, eles foram testar a arma dentro da casa lá principal e ali então, acidentalmente, essa arma ali atingiu aquele móvel. Fora isso, também atingiu um outro quadro que estava na parede. A polícia foi investigar aquele quadro e esse quadro não estava danificado, só que eles conseguiram comprovar que o quadro ele foi consertado depois desse encontro aí que eles tiveram. Bom, com essa rede complexa aí de evidências, de confirmações e mentiras também, a polícia acaba prendendo também o Per e a Verônica. Então aqui, nesse ponto, nós tínhamos 4 pessoas presas. O Per, a Verônica, a Kristen e o Lars. Bom, o julgamento principal aconteceu em 2001, seguido por uma apelação em 2002. A promotoria precisou construir um caso inteiramente baseado em provas circunstanciais. O argumento central desse julgamento era que os 4 planejaram esse crime juntos. E depois de prender o Lars também, a polícia foi na casa dele, é claro, e lá eles encontraram mais algumas evidências. Além de encontrar um cartucho de uma arma que poderia ser o cartucho da arma usada na noite dos crimes, mas isso aqui nunca foi comprovado, tá? Esse cartucho ele tinha o mesmo calibre ali de uma das armas. A promotoria afirma que realmente aquela foi o cartucho da arma usada. Já a defesa nega isso aqui, contesta essa opinião. Mas fora isso, eles encontraram outra coisa muito importante. Eles encontraram também dinamite na casa do Lars. E essa dinamite era a mesma marca lá, Solex, acho que era o nome, Solex, que era a mesma marca da dinamite que foi usada no carro da Anne um tempo antes do crime. Bom, a teoria era a seguinte: o Per e a Verônica queriam eliminar os pais e a irmã para ficar com a fazenda de vez, e como eles não tinham os contatos para fazer isso, eles usaram a Kristen, que era irmã da Verônica e tinha conexões com o crime. E a Kristen, por sua vez, recorreu ao Lars, que forneceu as armas e os explosivos. Bom, mas voltando na história, então, a gente precisa falar sobre a cena do crime mais uma vez. Bom, os criminosos não deixaram nenhuma única impressão digital dentro da casa. Não deixaram nenhum fio de cabelo, nem um traço de DNA. Bom, e durante o julgamento, o promotor, então, usou a teoria da cumplicidade. Na lei da Noruega, mesmo que você não tenha então cometido um crime, se você então der as armas para cometer esse crime, você é tão culpado quanto quem cometeu. Então, o Per e a Verônica, eles sempre negaram tudo, né? Já a Kristen confessou ali parte do seu envolvimento, a Kristen, e o Lars também, ele não falou nada, ficou bem quietinho, pianinho ali na dele. Mas no final das contas, eles conseguiram entender, sim, que os 4 estavam, sim, envolvidos na cumplicidade, mas até o dia de hoje eles não conseguem provar quem realmente entrou naquela casa
e quem realmente deu os tiros nas 3 vítimas. Bom, como tiveram 2 julgamentos, teve o de 2001 e logo depois de 2002 a apelação, eu já vou dar o resultado da sentença da apelação, para não confundir aqui, tá? Dar várias sentenças aqui, porque da apelação foi realmente a sentença final que eles receberam. O Per e a Verônica, eles foram condenados a 21 anos de cadeia, já o Lars, ele pegou 18 anos de cadeia, e a Kristin, como ela deu seu depoimento e ajudou mais a polícia, então a pena dela foi reduzida. Então ela foi condenada a 16 anos de cadeia. Agora, fora isso também, vamos lembrar que a Fazenda, a irmã faleceu, né, ali, né, foi vítima também desse crime. Então o próximo herdeiro seria o Per. Mas, segundo lá a lei da Noruega, como o Per foi acusado de cometer esse crime, não cometer o crime, mas de ajudar a cometer o crime, ele ali perdeu todos os seus direitos, ele perde os seus direitos da fazenda. Mesmo assim, isso aqui ainda não acabou, tá? Porque lá de dentro da prisão, então, o Per queria ainda a droga dessa fazenda. E ele ali, depois de alguns anos, acho que foi em 2004, foi 2 anos depois da apelação dele lá, ele então conseguiu ali juntar o dinheiro e ele conseguiu comprar a fazenda novamente. Bom, ele compra a fazenda por quase 3 milhões de coroas norueguesas. Esse caso é muito antigo, tá, gente? Infelizmente eu só pesquisei ele agora, não sei quanto valia isso na época, mas eu converti esse valor hoje em dia, o que, né, não sei se desvalorizou ou não, mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia, dá aproximadamente R$1.600.000, e ele conseguiu, então, ele realmente comprou a fazenda lá de dentro da prisão. E lá de dentro, então, como ele estava preso, ele alugou a fazenda, né, para outra pessoa. Outra coisa que também aconteceu enquanto todos estavam presos é que o Per e a Verônica contrataram um investigador particular para tentar provar a sua inocência. Bom, o tempo passou e entre 2011 e 2015, a lei norueguesa permitiu que todos eles fossem libertados após cumprirem parte de suas penas. Bom, a Kristin, então, a irmã da Verônica, ela sai da cadeia em 2011. Ela tinha sido condenada a 16 anos, mas ela ficou presa 12 anos. Já o Lars, o ex-namorado da Kristin, ele saiu da cadeia em 2013. Ele tinha sido condenado a 18 anos de cadeia e ficou preso 14 anos. E o Lars, ele não é vivo mais hoje em dia, tá? Ele acabou falecendo depois de 6 anos libertado. Ele faleceu em 2019. E o Per e a Verônica, eles foram libertados em 2015. Eles tinham sido condenados a 21 anos de cadeia e ficaram, então, 16 anos presos. E depois deles serem libertados, vamos lembrar que o Per já era dono da fazenda novamente. Os dois se mudaram e foram morar realmente na fazenda juntos novamente, no local do crime. Continuaram ali, então, fazendo as coisas da fazenda e continuaram juntos não por muito tempo, tá? Porque esse casamento dos dois durou somente 5 meses depois deles serem libertados. Depois de 5 meses, a Verônica, então, pede o divórcio. Mas, por algum motivo, ela manteve o sobrenome Orderud no nome dela, até as últimas informações que eu tive dela. Então, e mesmo separado, eles continuaram a batalha legal para provar a sua inocência. Em 2018, foi feito um pedido oficial para a reabertura do caso, com mais de 1000 páginas de supostas novas evidências, incluindo novos testes de DNA. E demorou para tudo isso ser analisado lá na Noruega, e agora, recentemente, no ano de 2024, a justiça decidiu que não vai reabrir o caso, porque as provas que eles trouxeram parece que não vale nada, e realmente esse caso está oficialmente fechado. Bom, muito triste essa história, né? 3 pessoas perderam a vida por dinheiro ou por outra razão, porque vamos lembrar que esse é um caso muito misterioso até hoje. Muita gente acredita que realmente foram os 4 que planejaram e que cometeram esse crime, mas tem outras pessoas também acreditando que isso tudo não tenha nada a ver com a fazenda, e isso tudo ainda tem a ver com o cargo que a Anne e o marido tinham lá no governo. Como a Anne recebeu muitos mais tiros do que todos eles, muitas pessoas acreditam que ela foi eliminada porque tinha algum segredo do governo. Bom, antes de terminar esse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu peço desculpas também porque o caso é bem confuso, né? Eu tentei deixar aqui da forma mais clara para contar para vocês,
mas vocês veem que não tem muitas evidências ali, né? Mas o que vocês acham que realmente aconteceu? Vocês acham que foram os 4 que fizeram isso? Vocês acham que a motivação era aquela fazenda mesmo? Ou que o alvo principal era realmente a Anne, que trabalhava para o governo? Deixe sua opinião aqui embaixo, tá? Antes de sair também, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.